Muito bom dia para você que nos acompanha nesta manhã de quarta-feira. A gente fala daqui de Cuiabá, estúdio do Canal Rural Mato Grosso, de onde nós tocamos todas as quartas-feiras o Bom Dia Senar Mato Grosso, sempre trazendo um assunto de interesse de você que é do campo ou que está envolvido com a atividade rural. Hoje o assunto é lucratividade na produção de cana-de-açúcar. A gente que está nessa fase inicial de colheita dos canaviais em várias regiões do país, vamos trazer então esse assunto para você que é produtor, que é da indústria ou que está envolvido com cana-de-açúcar. Quem eu recebo aqui no estúdio que vai dar uma aula para a gente sobre lucratividade e controle de custos é o João Rosa, conhecido popularmente como Botão. Ele que é agrônomo, professor do PSEG e também instrutor do Senar. João, muito prazer, seja bem-vindo aqui ao estúdio do Canal Rural Mato Grosso. Vamos falar de lucratividade de cana-de-açúcar hoje, né? Isso aí, muito obrigado, Patrone, pelo convite, um bom dia aos telespectadores. Nós vamos apresentar alguns números aí referente a custo de produção e a lucratividade do produtor e das usinas de cana-de-açúcar. Pois é, você falou em lucratividade. Para buscar lucratividade, acredito que a primeira coisa tem que fazer aquele beabá, que é saber controlar os seus gastos, suas despesas. Como está o cenário hoje na tua avaliação a nível nacional, né? Os produtores têm controlado os custos, sabem utilizar as ferramentas disponíveis aí para ver se realmente está tendo lucratividade na atividade? Infelizmente não, tá, patrônio? Nós temos um cenário aí que eu trabalho com custo de produção de cana-de-açúcar há uns 10 anos. Infelizmente, a maior parte dos produtores acabam não fazendo o levantamento dos custos de produção. Ele avalia a sua atividade pelo fluxo de caixa. Então, chegou no final da safra, sobrou dinheiro na conta, isso está bem. Se não sobrou, aí ele faz algum tipo de reação. E isso, em termos de avaliação econômica da atividade, é um sério problema, um sério risco, porque ele não consegue ter ali subsídios para ter uma tomada de decisão. Então, quais seriam aí as possibilidades de começar a trabalhar de um jeito diferente? Aí? Pode ficar à vontade, vamos ver os slides que você trouxe. Na verdade, então, como tem essa dificuldade do produtor, essa carência na gestão em relação a custos, né? Há 10 anos nós trabalhamos com um projeto de levantamento de custos de produção. Esse projeto ele foi iniciado a partir da CNA, dentro do âmbito do projeto Campo Futuro, tá? Então, onde são realizados aí o levantamento de custos de produção de diversas culturas. E faz umas 2 safras aí o pessoal da Orplano, né, que é a associação das associações, ela se mobilizou e hoje, através do PSEG, nós fazemos esse levantamento para gerar, sobretudo, números de referências aos produtores rurais, né? Então, para ele ter um benchmarking ali de ver como é que ele está a situação de produção. Só para você ter uma ideia, né, esse aqui são os nossos pontos amostrais, onde nós realizamos o levantamento dos custos. Como tem muitos produtores, né, eu não consigo fazer um levantamento individual de cada um deles, eu me reúno, né, nossa equipe se reúne em cada uma dessas regiões. Aqui em Mato Grosso, nós pegamos ali a região especificamente de Nova Olímpia, e me reúno com os produtores, defino ali um sistema de produção modal e faço o levantamento das principais informações técnicas e econômicas. Só para a gente ter uma ideia, eu tenho aí mais ou menos uns 40 painéis sendo realizados por ano, né? Painéis são essas regiões, essas reuniões regionais onde nós fazemos o levantamento. Deixa eu fazer só um parênteses aqui. A gente está vendo que são várias regiões, como você disse. Tem muita diferença de realidade? Sim, essa distribuição geográfica, na verdade, ela também reflete o sistema de produção, né? Quando a gente faz o levantamento na prática, existem muitas formas aí de se produzir cana. Você vai numa região que tem uma intensidade maior no preparo de solo, no plantio, os tratos culturais que ele realiza também depende muito. Então, essa distribuição, essa diversidade também reflete no sistema de produção e, consequentemente, nos custos, como nós vamos analisar nos slides a seguir. Tá? Só para você ter uma ideia, mostrando um pouco do levantamento, isso daqui é a parte de formação de canavial, né? Quanto que o produtor investe para se plantar cana-de-açúcar, considerando um status de renovação. Então, observe que eu tenho aqui faixas que partem em torno dos R$6.000 por hectare de investimento e algumas regiões aí que passam de 8 mil. Isso reflete, não, é reflexo dos sistemas de produção, né? Plantio manual, plantio mecanizado, o tipo de insumo, a quantidade que é utilizado. Então, é uma miscelânea de sistema de produção. Mas se eu fosse colocar como valor médio de referência para a safra passada, em torno de R$7.300 aí o custo de formação. Isso desde o preparo de solo, tá? Até os tratos culturais de cana-planta, tá? Incluso muda. Um custo bastante elevado, isso comparado com outras culturas, né? Sim. É um investimento considerável, então por isso que a gente busca aí uma longevidade do canavial, que quanto mais eu conseguir manter esse canavial aí, mais eu vou diluir isso ao longo do ciclo de produção. Na hora de
tabular esses custos, né? Usar a palavra tabular aqui, mas a palavra de controlar, de analisar esses custos, o produtor deve levar em consideração o quê? Todos os insumos? Todos os insumos e especialmente mudas, né? Às vezes o produtor, como ele trabalha com muda própria, ele deixa de considerar isso, né? E isso acaba sendo um erro, porque se ele não estivesse plantando, ele poderia estar fornecendo. Então eu tenho um custo de oportunidade atrelado aí dentro dessa consideração da formação do canavial. Em seguida, na mesma linha de raciocínio, a gente vê aqui os tratos culturais de cana-soca. Então, novamente, né? Produtores aí em torno de R$ 1.200 por hectare, chegando aí R$ 1.700, R$ 1.800, R$ 2.000, né? Então, novamente, um reflexo do sistema de produção. Um valor médio, se a gente for considerar, R$ 1.600. Se a gente pegar, por exemplo, Nova Olímpia aqui no Mato Grosso, é onde o pessoal declara aí que nós temos os menores custos, né, de tratos culturais. E isso também está relacionado com a produtividade. Às vezes, ele investe menos e ele tem uma produtividade menor. Tá, então diretamente proporcional aí também, né? Exatamente. Exato. Investiu mais, pode ser que tenha uma produtividade maior, uma com certeza. Meio aqui nós temos um complemento disso, só para você ter uma ideia, pelas classes de insumos, né? Então, se eu pegar ali corretivos, fertilizantes, herbicidas e inseticidas, que são aí as nossas principais classes, eu tenho produtor, vamos pegar a nível de herbicida, que investe R$ 180 por hectare, né? Na média, com um máximo de 370 e um mínimo de 30, né? Então isso aí está diretamente relacionado às condições de produção e também ao quanto que ele espera produzir, né? Porque é o que eu digo, né? Fertilizante, herbicida, corretivo, isso não é um custo. O produtor não pode ter essa visão. Isso é um investimento. Você não precisa aplicar isso aqui. O custo, por conceito, é quando você necessariamente decidiu plantar muda, eu tenho custo de muda. Agora isso aqui é investimento. Como todo investimento, você tem que analisar a relação benefício-custo. Ou seja, não necessariamente existe insumo caro para a produção. Existe a sua necessidade de acordo com o teu planejamento, com o que você quer para a tua área. A gente brinca, né? O caro é o barato que deu errado. Então, a utilização do insumo correto pelo produtor, a avaliação da relação benefício-custo, ela é fundamental aí para que o produtor obtenha os melhores resultados. Tá? Em seguida, apenas complementando, né, tem a distribuição da participação dos insumos no custo. Né? Qual que é a leitura mais simples que eu faço disso? Né? Se você for prestar atenção em preço, por exemplo, primeiro você olha a fatia de fertilizantes, que representa aí 40% do que você investe com insumos. E depois ainda vamos trabalhar com corretivo, herbicida. Então, se você, vamos supor assim, entre aspas, for brigar com o preço, olha primeiro para o preço do fertilizante, que é ele que responde pela maior parte dos investimentos. Deixa eu fazer uma pergunta aqui com relação a inseticidas. Né? A gente vê que dentro desses custos aqui representa aí praticamente um dos menores, aí, com exceção do corretivo. O custo com inseticida para cana-de-açúcar tem aumentado, assim, a exemplo de outras culturas, como a soja, por exemplo? Sem dúvida, o investimento do produtor ele vem aumentando em função do quê? Né? Nós tivemos uma inversão do sistema de produção. Né? Então, deixou-se de queimar a cana-de-açúcar e começou a colher de forma crua. Essa inversão, nós acarretamos uma série de problemas, por exemplo, como a cigarrinha. Né? Então, aí o produtor precisou investir mais para combater isso e manter o nível de produtividade que ele tinha antes. Então, vem aumentando a participação dos inseticidas aí dentro dos custos de produção. É algo que já merece atenção. Sim, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Perfeito. Tá? Em seguida, da mesma linha de raciocínio, mostrando a questão dos custos administrativos, né? Então, o horizonte aí que vai em torno de R$ 300 por hectare, passando dos 600, lembrando que administrativo está muito relacionado com a escala de produção, né? Os produtores menores, eles tendem a ter um custo administrativo mais elevado, que ele não consegue diluir, e ele geralmente vai ter ali 1 ou 2 funcionários, mas de novo, se eu fosse colocar um valor médio em torno aí de R$ 400 por hectare, esse é o valor de referência. E uma coisa que eu não comentei, essa questão valor de referência é muito importante, né? Não, você como produtor não vai achar que esse é o seu custo. Cada um tem o seu custo. Isso aqui é um valor de referência que nós temos para balizar e utilizar um benchmark e ver como é que está a rentabilidade aí da sua atividade. E por fim, só encerrando a questão das principais etapas de produção, talvez esse seja o valor menos variável entre o que a gente observa, é a parte de colheita, né? Então, na média, aí, em torno de R$ 30 por tonelada o custo de colheita, considerando um raio médio de transporte aí na casa dos 25 km, que é o que a gente considera como sendo um médio, né, entre as regiões. Produtores que entregam cana, usinas que puxam cana mais próximo, provavelmente ele vai ter um valor inferior a esses R$ 30 por tonelada. Agora, evidentemente, me chamou a atenção aqui para Mato Grosso, que até então as cores aqui da região de Mato Grosso estavam todas verdes, eram os menores, e na colheita essa destaque vermelho como o maior custo aí
a exemplo da região mais sudeste aqui. O que está acontecendo? Por que essa diferença? Tudo depende muito, né, do sistema de produção. Aqui, provavelmente, ele está trabalhando com raio médio maior. Os produtores informaram que a distância que eles buscam a cana-de-açúcar acaba sendo um pouco mais distante. Então, por isso que a cor ali acaba ficando vermelhinha, na casa dos R$40, muito puxado, se a gente considerar dentro do contexto. Lembrando que a colheita ela representa em torno de 40%, 50% do custo de produção do sistema como um todo. Perfeito. João, vamos fazer uma pausinha por aqui. Vamos dar um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. A gente está aqui com o João Rosa, o popular Botão, que é professor do PSEG, agrônomo, instrutor do Senar, falando sobre lucratividade em cana-de-açúcar. Nesse primeiro bloco ele está trazendo aí um panorama, né, dessas análises feitas em várias regiões do país, de como analisar esse custo e os custos médios, aí, como ele pontuou com todos esses mapas e todas essas informações. Continua com a gente, daqui a pouquinho a gente volta aqui de Cuiabá, estúdio do Canal Rural Mato Grosso. Esse é o Bom Dia Senar Mato Grosso. Em minutinhos, estamos de volta aqui. Muito bem, estamos de volta aqui do estúdio do Canal Rural Mato Grosso em Cuiabá. Esse é o Bom Dia Senar Mato Grosso. E você que nos acompanhou até aqui ou que está começando a nos acompanhar a partir de agora, o nosso assunto é lucratividade na produção de cana-de-açúcar. Assunto que está sendo apresentado pelo João Rosa, o popular Botão, que é professor do PSEG, agrônomo e instrutor do Senar. João, no primeiro bloco você trouxe ali parte de um estudo que vocês têm feito de acompanhamento em várias regiões do país sobre os custos de produção de cana-de-açúcar em determinadas regiões, como a gente mencionou. Trouxe detalhadamente, né, uma média desses custos e ainda tem mais informações a partir de agora que ajudam a compor esse diagnóstico para se buscar a lucratividade. Podemos tocar o barco. Isso, na verdade, no primeiro bloco a gente trabalhou com os custos por estágio de produção, mostrando algumas referências, e agora nós vamos trabalhar depois de compilado tudo isso, fazendo as devidas alocações, quanto efetivamente está custando o custo de produção ao produtor. Então aqui a gente mostra o custo operacional, considerando uma produção em área própria. A gente vai fazer essa divisão aí para não poluir e fazer uma comparação tudo na mesma cesta. Então, por exemplo, esses custos operacionais podem ser entendidos como o que o produtor efetivamente ele desembolsa, não estão custos de oportunidade, por exemplo. E como foi o cenário, né? Considerando aí reflexo do sistema de produção novamente, nós temos aí regiões produzindo abaixo de R$65 por tonelada o custo de produção e algumas regiões aí passando da casa dos 85. Né? Como eu tenho o mesmo cenário de preço, nós temos produtores mais eficientes, portanto, e menos eficientes, com diferentes margens de lucro. Especificamente aqui, Mato Grosso, tá ali região de Nova Olímpia representando, em torno, aí, vamos colocar, umas R$80 por tonelada o custo de produção. Então, como eu disse, o preço geralmente ele acaba sendo o mesmo, né? Seguindo aí, vamos colocar o preço do consecano. E aqui eu tenho a questão da margem, né? O que é a margem? É o preço menos o custo. Então, é quanto efetivamente sobra no bolso do produtor. Então, notem que, apesar de eu ter diferentes faixas de cores, a maior parte dos produtores está do amarelo para o verde ali. Então sobrou efetivamente dinheiro, né? Sobrou dinheiro no caixa do produtor na safra 2017-18, exceto algumas regiões mais pontuais aí. Especificamente Mato Grosso, infelizmente ali nós estamos numa situação de até prejuízo, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado, por isso que a gestão dos custos ela é fundamental, tá? Isso considerando produção de área própria. No próximo slide a gente tem o custo em área arrendada, né? Se o produtor paga o arrendamento como se fosse paga o aluguel da terra, ou seja, ele incorpora mais um custo, como é que fica o cenário? E aí se eu transformar então de 100% área própria para 100% área arrendada, a situação ela já é bem pior, né? O patamar de custo que antes a gente tinha como máximo, ele é como sendo o mínimo ali, então na casa dos 85, e passa das 100, né? Das R$100 por tonelada o custo de produção. E o preço ele é o mesmo. Então o que acontece? Se eu considerar uma produção em área arrendada, em termos médios, né? Olha o cenário de lucratividade que eu tenho. Então a maior parte dos produtores, acho que só exceto a faixa mais verde ali, que é onde eu tive uma lucratividade positiva. O resto, né, pode-se considerar aí que o produtor está tendo prejuízo se ele tem essa produção em área arrendada, infelizmente. Isso também é uma análise que eu faço, uma analogia com o custo de oportunidade. Né? Se ele não estivesse produzindo, ele poderia estar arrendando. Então, sob a ótica de um horizonte de longo prazo, esse aqui seria o cenário ao produtor de cana na safra 2017-2018.
ok? Só complementando essa questão do arrendamento, né? Esse arrendamento ele é muito diferente entre as regiões, então nós temos aí contratos que passam das 8 toneladas por hectare, até algumas regiões aqui, como a região de Ribeirão Preto, em São Paulo, que esses valores chegam a 30 toneladas por hectare. Então isso acaba sendo, né, um ponto de atenção, principalmente o produtor fala assim, às vezes eu quero aumentar a minha área, acaba fechando alguns contratos aí e isso pode comprometer. Então nos últimos anos a gente viu muita gente saindo da atividade porque fechou às vezes alguns compromissos, alguns contratos de arrendamento e infelizmente não conseguiu aí cumprir e acabou deixando, né, porque acaba sendo bastante variável. Tá? Esse ponto que você comentou agora, João, essa realidade, né, comparando considerando a safra passada, principalmente de uma lucratividade inexistente para quem arrenda, né, como você comentou, vocês fazem esse estudo já há alguns anos. Isso mudou de alguns anos para cá? Essa margem negativa, ela ficou pior? Qual que é a evolução? Qual que é a análise que dá para fazer de um prazo um pouco maior? Nós vamos até mostrar, se não me engano, acho que é no penúltimo slide, uma questão de preço, né? Porque eu tenho o meu custo todo ano, ele vai evoluindo, só que na verdade o que varia bastante é o meu preço. Eu tenho anos com preços muito bons, isso não é na cana, né? Em qualquer commodity, grãos também é assim. Quando você não detém o seu preço, é fundamental que você tenha o controle de custo para avaliar a rentabilidade da sua cultura. Perfeito. Então, como eu vou mostrar, eu tenho preços com anos bons e preços com anos ruins. O que o produtor tem que realizar, né? Quando eu tenho muito bom, vou engordar o meu porquinho, segurar, porque eu sei que o preço provavelmente vai cair olhando o histórico, como que a gente vai trabalhar. Só finalizando essa questão do arrendamento, né? Trabalhando algumas regiões aqui, o que mostra esse gráfico? A soma das barras, no caso esses pontinhos pretos, é quanto o produtor ele tem de produtividade média declarada. Então, especificamente nessa safra, Nova Olímpia, ali, 68 toneladas por hectare. E o arrendamento aqui, por exemplo, ele fica aí na casa das 10 toneladas por hectare. Se a gente comparar, não é um valor muito expressivo em relação às outras regiões. Mas se ele fosse arrendar essa área com essa produtividade, é como se ele estivesse comprometendo 16% de tudo que ele produz só para pagar o arrendamento, né? Então vai sobrar uma produtividade saldo, que é essa barra cinza, para ele pagar todos os outros custos. Então no caso de Nova Olímpia, ali, que é o 9, que está no centro-oeste, ele teria que pagar todos os outros custos de produção com as 58 toneladas por hectare, o que provavelmente, para quem trabalha de cana, sabe que não é uma produtividade elevada e ele provavelmente não conseguiria pagar os outros custos de produção, já que o arrendamento acaba comprometendo. Então, o arrendamento é um ponto de atenção ao produtor, né? Antes de fazer qualquer análise, fundamental que você faça um estudo ali da gestão para ver se realmente vale a pena você estar arrendando essa área para aumentar a sua produção e entregar mais cana. Nesse sentido, né, considerando tudo isso, a escala, o tamanho da propriedade interfere diretamente nesse resultado? Ou seja, o produtor menor, né, com áreas menores, ele está mais exposto a esse cenário mais alarmante, mais preocupante? A escala de produção, acho que qualquer atividade, sem dúvida nenhuma, ela acaba sendo um fator de peso aí e você conseguir melhorar os seus custos. Mas uma lenda que a gente tem é que pequeno produtor é sinônimo, né, de alto custo ou às vezes de ineficiência. Isso a gente vê que é uma lenda andando aí, levantando os sistemas de produção. Nesse slide seguinte aqui eu mostro, por exemplo, né, eu peguei todos os painéis, né, os resultados das regiões que nós temos e deflacionei, né, trouxe para valor real e coloquei ali o custo operacional no eixo Y e aqui embaixo, no eixo X, a produção de ATR por hectare. Né? Então naquele gráfico, o que a gente observa? Né? Primeiro, o segredo não segredo, desafio, né? Quanto maior a minha produção de ATR por hectare, o meu custo ele tende a diminuir. E aqui mostrando a escala de produção é o tamanho das propriedades amostradas. Então eu tenho produtores aí de 20 até 5.200. Então se realmente a escala de produção fosse impactante, o que ia acontecer? Né? Ia começar aqui as bolinhas menores e ia começar aumentando. Então assim, não dá para afirmar que a escala de produção vai ter um maior custo de produção. Nós temos aqui produtores pequenos com custo, né, mais eficiente em termos de custo do que grandes produtores. Isso depende muito do arranjo de produção, das associações que você faz, né? É um estudo meio que de caso a caso. Então, pequeno produtor, se eu fosse colocar, não é sinônimo de custo de produção. Nós já vimos aí casos de sucesso extremamente interessantes que são pequenos produtores e às vezes se associam demais e conseguem aí ter uma boa rentabilidade na produção da cultura. Tá?
Podemos seguir. E só colocando aqui a questão do preço, né? Como é que o produtor faz para se planejar, então? Pois é, você disse que tem uma oscilação cenário muito grande. Os positivo. custos ele consegue ali, tem que controlar, mas ele fica refém, como todo commodity, dos preços. Como Exato. ele trabalhar com essa margem, tentando manter uma margem aí? A sugestão que nós temos, né, quando você quer olhar o futuro, a primeira coisa que nós temos que fazer é olhar o passado para se planejar. Então isso aqui mostra, por exemplo, a evolução do preço do consecano em valores nominais e em valores reais, descontada a inflação, nas últimas 10 safras. Então a primeira coisa que nós observamos é uma montanha russa. Eu tenho anos de pico ali, como aconteceu na safra 2011 e 2012, tá? Como aconteceu na safra retrasada, safra 2016 e 2017, que foram anos ótimos de preço. Mas a gente nota que é como se fosse uma montanha russa. Então o que o produtor ele tem que fazer? Não utilizar anos muito bons de preço para se planejar, né? Olhar para trás e planejar com base numa média. Qual que é o valor que eu recomendo? É o valor que fechou a safra 2017 e 2018 em torno de R$ 0,58 por quilo de ATR. Esse é um valor de referência que o produtor pode utilizar aí quando for fazer o planejamento de uma safra. Perfeito, analisar o histórico então, né? Sem Isso é como toda atividade, né, João? É importante você analisar o passado para tentar, como você disse, antever o futuro, ou pelo menos jogar dentro de uma margem aí possível. O segredo, né, a palavra-chave em tudo isso é a gestão, é o apontamento. Então é por isso que eu até encerro a nossa participação aqui colocando uma frase do Deming, que é o pai da administração, né? Não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define e não se define o que não se entende. Ou seja, não há sucesso naquilo que a gente não se gerencia. Então como é que você vai tomar uma decisão? Como é que você vai ver se aquilo é bom para o seu negócio se você não tem um apontamento, controle dos dados? Então é fundamental que o produtor, né, que já produz muito bem, ele faz muito bem, ele tenha uma gestão da sua atividade de forma eficiente para subsidiar tomadas de decisão. Gestão, palavra de profissionalização, né? João Rosa, muito obrigado pela sua participação, pela sua aula hoje falando sobre lucratividade de cana-de-açúcar e evidenciando essa importância de uma boa gestão, de um bom controle dos custos. Esse foi o Bom Dia, Senar Mato Grosso, com o João Rosa, popular Botão, que é professor do PSEG, instrutor do Senar, engenheiro agrônomo e, como a gente viu, conhece muito de controle de custos, de análise, de perspectivas aí para a produção de cana-de-açúcar, como fazer uma boa gestão dentro da sua fazenda. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Esse foi o Bom Dia, Senar Mato Grosso. Até a próxima quarta-feira.